Dando sequência aqui ao vídeo que eu faço da Brava, sempre atualizando vocês de todas as movimentações, hoje eu vou falar para vocês sobre as propostas. Então, olha só, saiu aqui uma notícia que a gente vai dar uma passada de olho, falando que estão nos holofotes dos investidores a Brava Energia, porque houve avanço na estratégia de desinvestimentos. Houve ainda anúncio de novos interessados nos ativos onshore. De acordo com o próprio documento que a Brava encaminhou à CVM, ela disse o seguinte: olha, eu recebi sim algumas propostas, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou analisar dentro aqui do que eu achar que é legal. Ou seja, eu vou analisar, como a própria empresa fala, dentro do meu fluxo de governança corporativa. Significando que ela vai pegar todas essas propostas, ela vai colocar na mesa e vai falar o seguinte: gente, vamos analisar aquela que é mais interessante pra gente. Qual é aquela que vai me pagar, por exemplo, o maior valor? Qual é aquela que vai pagar o maior valor, mas vai levar menos ativos, por exemplo? Existem inúmeras coisas que existem dentro de um acordo comercial como esse que precisam ser analisadas. Como eu vou receber tudo agora? Eu vou receber parcelado? Como que eu vou receber isso aqui? Então, muitas coisas ainda não foram postas. E aí vocês têm me perguntado várias vezes se existe aqui alguma coisa firme. Eu já te adianto, não existe nada firme, e aquela reportagem do Lauro Jardim dizendo que poderia ser avaliado em 2, 3, 4 bilhões de reais, eu confesso que acaba sendo até um pouco especulativo, porque quando você olha para 3, 4 bilhões mais de dólares em reais, isso faz muita diferença, e me parece que não vale tudo isso, me parece que vale um pouquinho menos. Estimativas, André, vamos falar de números. Em relação a números, algumas empresas têm dito que a venda por parte da Brava Energia deveria ficar na casa dos seus 3 bilhões de dólares, o que daria mais ou menos ali uns 18 bilhões de reais. Legal. Agora, André, o que você acha que pode acontecer? De acordo com a minha expectativa, sabendo aqui de todos os campos que a Brava Energia tem, eu acredito que ela deve se desfazer do complexo Recôncavo. Por quê? Porque nós já temos a própria Petro Recôncavo ali dentro, que atua naquele segmento de forma muito otimizada. Eles já conhecem o lugar. E o desinvestimento lá me parece que é razoável, na medida que você tem 3 campos que hoje, para mim, são os principais, que devem trazer maior resultado para a companhia. Quais são eles? A gente pode pensar aqui em Potiguar, que tem muita coisa para ser feito. Foi a última aquisição que a 3R fez antes de haver essa fusão. Outro campo que é muito interessante é de Atlanta. Temos ali Papa-Terra, esses 2 últimos que deram toda a dor de cabeça, mas que agora, a princípio, foi resolvida. E temos aqui algumas cerejinhas do bolo. Primeira delas, que essa já foi concluída, Parque das Conchas. Legal, eu vou ter ali um pouco mais de produção. Mas nós temos ainda Oliva, que pode trazer um incremento bastante significativo para a empresa, à medida que eles conseguirem fazer toda a parte financeira e operacional no campo, que pode ser um pouco mais complicado. Até o próprio CEO já disse que é difícil, mas que eles estão analisando, tá bom? Para a gente, então, continuar falando um pouco aqui sobre as estratégias de desinvestimento, vamos ver o que mais que eles falam aqui, né? Eles falam que ainda as ações da Brava estão nos holofotes, por conta exatamente dessa proposta por aquisição de ativos onshore em águas rasas. Águas rasas, a gente pode até pensar aqui, por exemplo, eventualmente em Manati, em até mesmo Papa-Terra, a gente pode pensar até mesmo em Peroá. Manati e Peroá estão muito mais na parte de gás, tá? Mas não vamos desconsiderar que pode haver uma venda se o preço for muito maior do que aquilo que a companhia acredita que vale, tá bom? Eu acho que deveriam vender? Olha, não acho, porque dentre todas as empresas aqui que nós temos de petróleo que pagam dividendos, com exceção da Petrobras, que ela está num outro patamar, vamos falar apenas das Junior Oils, nós temos ali a Recôncavo. Legal, é uma empresa que está pagando dividendo, mas na verdade o que acontece? Ela fez um follow-on, ela captou dinheiro do mercado, só que ela não conseguiu fazer o investimento que ela queria. E ela ficou com muito dinheiro no caixa sobrando. O que ela decidiu fazer? Ela decidiu, então, distribuir dividendo, e ela não fez nada. Não é esse tipo de empresa que eu quero ter no meu portfólio. Eu quero ter uma empresa que, na medida do possível, ela vá crescendo gradualmente os seus investimentos, vá crescendo gradualmente também a sua capacidade de exploração, até mesmo de extração de petróleo. E a Recôncavo não é isso para mim. A Prio, por outro lado, ela é tudo isso menos os dividendos.
Pensando, portanto, numa empresa que poderia casar o melhor dos mundos, um crescimento moderado com dividendos também moderados, todo ali na ordem de um crescimento talvez por ano de 10, 12% e um dividendo na casa dos seus 8, 10%, poderia ser algo que entrasse razoavelmente na minha ou na sua carteira. Eu entrei muito mais ali com o objetivo de alcançar uma determinada valorização, receber uns dividendos enquanto eu estou esperando e, claro, depois optar por algum outro investimento, mas, claro, depois eu falo um pouco melhor sobre isso na minha carteira de investimentos, tá? Ponto é que essa venda ela pode destravar um certo valor. Por quê? Porque, vamos lá, eu acho que isso é interessante a gente entender. A empresa, ela é isso aqui. Isso aqui significa 100% da empresa. O que acontece? Se eventualmente eu fizer uma venda de, por exemplo, aqui 30%, tá? Só que esse 100% da empresa corresponde a, por exemplo, 20 bilhões de reais. Legal. Só que se eu vender 30% da empresa por mais ou menos ali os seus 10 bilhões, você concorda comigo que eu consegui vender 30% da empresa, mas consegui o equivalente a 50%? Ou seja, vendi 30 e ganhei 50. Esses 20% a mais aqui, o que eu posso optar por fazer? Eu posso optar simplesmente por distribuir. Eu posso pegar esses 20 e reinvestir na empresa, comprando eventualmente até outros campos, ou eu posso pegar esses 50% que eu não vou fazer nada com isso, pagar umas dívidazinhas e o resto eu consigo distribuir para os acionistas. Nada disso está sendo posto hoje na mesa de forma muito clara, porque o mercado está tentando prever o que vai acontecer primeiro com as propostas, quais serão os níveis de propostas, e depois o que a empresa fará. Mas, gente, tenha em mente que se a empresa ela vender uma participação, ela não está simplesmente ganhando dinheiro do nada. Ela está deixando de ganhar dinheiro ao longo do tempo, enquanto houver vida útil naquele campo para você explorar. Claro, esse conceito ele é trazido como valor presente líquido. Resolvendo isso aqui. Se eu consigo tirar, por exemplo, 600 milhões de reais num campo por ano, legal. Significa que, jogando isso 10, 15 anos para frente, que o campo consegue produzir, trazendo todo esse montante de dinheiro para hoje, quanto que deve valer? E aí é exatamente esse o fluxo. Se você não entendeu, eu posso até desenhar. Então, você tem o momento 1 aqui, e aí você tem outros vários períodos. Cada um desses períodos aqui, eles vão gerar um determinado valor, como eu falei para vocês, aqueles 600 milhões de reais em cada um. O que acontece? Eu pego tudo isso daqui, todos esses valores, eu somo cada um deles e depois eu coloco uma taxa de desconto, E eu trago tudo isso aqui para valor de hoje, ou seja, R$6 hoje na sua mão valem R$6. R$6 daqui a um ano talvez valha, por exemplo, R$5. R$6 daqui 2 anos talvez valha R$4,50 e assim sucessivamente. Quando eu pego tudo isso aqui e somo, eu chego a um valor justo da companhia, que é o que hoje as propostas elas vão refletir. Elas vão refletir quanto se está disposto a pagar por todo esse fluxo operacional que está lá na frente, que pode ser que nunca aconteça, ou pode ser que a empresa que entrar faça melhorias e consiga tirar até mais do que a própria Brava consegue. Nesse sentido, hoje, para mim, essas propostas elas são razoáveis, na medida que a empresa ela pode ter uma desalavancagem boa, mas, de acordo com as minhas expectativas, com a produção que a empresa já conseguiu trazer, na casa dos seus 70, 80 mil barris por dia, não seria legal hoje, a meu ver, você fazer todo esse movimento para simplesmente desalavancar, sendo que a sua própria operação vai conseguir gerar esse caixa para você continuar com todas as suas participações. Mas, por fim, lembrando que o próprio CEO da empresa disse nas suas últimas entrevistas que 80% do resultado da empresa vem de apenas 30% de tudo que ela tem. Então, vender os outros 70%, que talvez não façam tanto sentido, pode ser algo interessante. E aí, eu gostaria de saber a sua opinião. E antes de você sair, tem esse vídeo que eu fiz aqui da Brava falando sobre projeção de dividendos. E aí, vou te recomendar para você assistir. Por hoje é isso. Muito obrigado e tchau.